Olá, querido, bom dia! Que bom poder entrar na sua casa mais uma manhã de sábado. Eu quero e desejo que a presença de Deus e a graça de Jesus possa penetrar em sua vida e superabundar sobre a sua casa, sobre o seu lar e sobre o seu coração. Estamos começando mais um programa Vida Nova com Jesus. Para nós é um prazer enorme ter a oportunidade de lhes trazer a palavra de Deus. Hoje você vai ficar com um pouquinho daquilo que aconteceu no nosso culto de domingo. Cuidado para que você não possa desviar o seu coração do propósito que Deus tem para você. Fica com a gente que daqui a pouquinho nós voltamos. Cante conosco assim, ó. Deus não rejeita oração, oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Chorando, louve, precisando, louve, tá sofrendo, louve, não importa, louve, seu louvor invade o céu. Declare, e Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas, Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito precisa entender. Você consegue entender o que Deus está falando? Até o silêncio dele. Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Eu preciso esperar. Basta somente o que Deus irá fazer. Você pode levantar as duas mãos, levante as duas, diga. Quando Ele estende suas mãos, o que? É a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha, caminha contigo
quando eu tinha mais ou menos uns 10 para 11 anos. Minha mãe estava dentro do quarto chorando. Nós morávamos ali na Vila São José. Nós estávamos passando, acho que uma das piores lutas das nossas vidas. Minha mãe desempregada, tinha acabado de descobrir que eu tinha uma irmã especial com síndrome de Down. Não tinha nada na cozinha para comer. Não tinha nada. E ela tinha sido mandada embora em justa causa, aguardando aquela causa que estava no advogado. E ela chorava, ela gritava dentro do quarto com a porta fechada. E eu lembro que quando eu abri a porta, ela estava com um travesseiro na cara, assim, gritando, para que eu não pudesse ouvir, e nem a minha irmã. Eu abri a porta, deixei um pouquinho aberto. Naquela época, a época do rádio, né? Os mais antigos, não só tão antigos assim, mas eu coloquei o disco lá. Eu aumentei na maior altura. E eu comecei a cantar para ela assim, ó. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Talvez você precise escutar isso. Talvez você usou todas as suas forças hoje para chegar aqui. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. E eu lembro que assim mesmo ela levantou as mãos assim, ó. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. E eu lembro que passou alguns anos, porque não aconteceu assim, não foi no outro dia nem na outra semana. Foram depois de muito tempo. E quando eu tinha 17 anos, ela ganhou aquela causa na justiça de 12 anos parada. E eu lembro que o dia que ela levantou um altar ao Senhor, com aquele valor que ela levantou, ela levou o dízimo para a casa do Senhor, e ela falou: Deus, eu creio em Ti. Eu nunca me esqueço do testemunho dela falando na igreja: quando Ele fica em silêncio, você precisa crer que Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Talvez você chegou neste lugar para ouvir isso. Ele está trabalhando. Em Mateus 15:8, ali nos diz assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E eu meditando nessa palavra, eu dizia ao Senhor: Senhor, não nos permita ser esse tipo de povo. Amém? Você consegue entender? Nós não podemos ser esse tipo de povo. Não podemos ser uma igreja, não podemos ser um povo que honra o Senhor com os nossos lábios, com as nossas palavras, com os nossos instrumentos, sabe, com todos os nossos conselhos, com todos os nossos posts e textos bonitos, e todas as fotos super megas espirituais que você tem de cultos, que assim, gente, entendeu? Aquela foto que você gosta, né? Não. E o seu coração está distante de Deus. Não tem função ser igreja se o seu coração não estiver mantido em Deus. E nós vamos falar sobre desvios do coração. E nós vamos falar sobre duas coisas que, quando são manifestas sobre a nossa vida, elas revelam algum tipo de desvio profundo da nossa alma, do nosso coração. Quando essas coisas são aplicadas por Deus, elas têm o poder de trazer à tona a real intenção do nosso coração. E eu queria ir com você até João, capítulo 21. João 21:15.
diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Eu sei se você, tanto quanto eu, já fui ministrada muitas vezes por esse texto. E por várias vezes, né, nós falamos do amor ágape, do amor filéu. Por várias vezes, né, será que as 3 negações de Pedro, lá em Marcos capítulo 14, foram necessário ele responder por 3 vezes o eu te amo para Jesus também? Mas, debruçada nesse devocional, eu me atentei, na verdade, a que essas perguntas elas não eram iguais. Essas 3 perguntas nunca foram iguais, não eram iguais. Eu quero convidar você a voltar comigo no versículo 15. E ali vai estar assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Jesus não estava apenas fazendo uma pergunta. Jesus estava incluindo numa pergunta uma comparação. Porque Pedro tinha acabado de negar Jesus, Jesus tinha acabado de ressuscitar, e ele estava ali, voltou, encontrou os discípulos. Quando ele viu Pedro, ele chegou para Pedro e falou assim: Pedro, você me ama, primeira vez, mais do que estes? Mas por que uma comparação no meio de uma pergunta? Se Jesus não era a favor disso. Ele foi o primeiro a mandar parar tudo quando os discípulos começaram a discutir quem era um maior que o outro, quem vai ser o maior, quem vai ser o melhor, quem vai ser o maior. Ele falou: não, ninguém. Tem que ser como uma criança. Mas por quê? Mais do que estes. Mas por quê? Porque Jesus, naquele momento, ele sabia que no coração de Pedro existia um desvio. E aquele desvio, aquela situação que Pedro tinha acabado de passar, tinha trazido à tona a Pedro o desvio que existia no seu coração. E Jesus precisava tocar naquele assunto. Porque existem situações que só a situação, querido, é que vai revelar o que tem no mais íntimo de você. E Pedro precisava perceber uma coisa que ele mesmo não conhecia dele mesmo. Só que para a gente entender isso, a gente tem que ir um pouquinho antes, sabe? Quando Pedro está ali, Pedro na verdade se sentiu bonzão, né, gente? Pedro, se você já leu sobre Pedro, você gosta de estudar sobre Pedro aí, Pedro, ele se garantia. Já viu alguém assim? Conhece alguém assim? Pedro era o discípulo que se garantia. Quando você chega um pouquinho antes, a gente vai ver lá em Marcos 14, ele falava assim: ó, Jesus, é o seguinte, ainda que todo mundo te abandone, eu não. Eu não. Pode ir todo mundo, não, mas Jesus, não, eu posso ser pedra de tropeço para vocês. Jesus, é o seguinte, o senhor pode ser pedra de tropeço aí para qualquer um desses assim. Para mim, nunca. Eu estou contigo. Eu te amo. Eu vou com você até o fim. Eu até morro por ti. Tu conhece alguém assim do teu lado, querido? Pedro, ele tinha isso. Quando estava ali, Jesus sentado na mesa com os discípulos, e falou: olha, alguém vai me trair aqui. Aí nós vemos isso, encontramos isso ali no texto lá em João 3, depois você vê na sua casa. Está lá João reclinado no ombro de Jesus e Jesus falando, né? Alguém vai me trair aqui. O que Pedro faz? Fala assim: João, pergunta aí para o mestre quem vai ser. Engraçado, porque quando Jesus fala isso, os discípulos começam a se olhar entre si e falar assim: meu Deus, mas quem de nós vai ser? Ou seja, todo mundo entende que era um candidato a falhar, mas Pedro não. Pedro fala assim: ô João, faz um favor aí para mim, porque é o seguinte, dessa galera aqui eu só confio eu e você, porque de resto todo mundo pode ser, mas João, pergunta aí, porque nós dois deve estar, né, nós dois é outro nível com Jesus. Nós dois, não. Aí o que acontece? Jesus, eu nunca vou te deixar. Jesus, eu nunca vou falhar.
eu sou o melhor discípulo, eu sou super mega power discípulo. O nosso coração nos engana. E aí você vai ver que em Marcos 14 começa aquela história onde Pedro nega Jesus por 3 vezes. Você vai ver que o momento, quando chega na vida de Pedro, o momento que ele passa por uma pressão. Você vai ver que quando chega o momento da guerra, o momento da luta, o momento da pressão ensurdecedora. Você já passou por uma situação assim? Você tem total certeza que você ama o Senhor, você tem total certeza que você é dependente de Deus, você tem total certeza da sua fé, você está aqui todo culto, você está aqui, sabe, defendendo, não, essa sociedade tal, princípios e valores, mas ao momento que a pressão veio, o momento que a pressão chegou, o que a pressão trouxe a Pedro? Ela revelou um desvio do coração dele. Pedro, você não é tudo isso que você acha que você é, não. Pedro, você não está tão junto quando você acha que está junto, não. Pedro, você não é tão bom quanto você está pensando que é bom. Então, quando Jesus chega para Pedro e pergunta: Pedro, você me ama mais do que estes? Foi porque Pedro sempre demonstrou que o amor, a fidelidade, a amizade dele sempre foi acima do que o dos outros. Mas quando a pressão chegou na vida de Pedro, o que foi ali revelado de verdade? O que a pressão revelou de verdade do coração de Pedro? Que na verdade ele não era melhor, maior do que ninguém. Na verdade, Jesus estava falando assim: Pedro, seu amor ainda precisa amadurecer. O seu amor ainda precisa amadurecer. Era isso que Jesus estava falando para Pedro. É essa comparação que ele fez. Você me ama mais que os outros? Agora você entende, Pedro? Eu preciso tocar nesse assunto com você, Pedro. Eu preciso tocar nesse assunto com você. Porque você sempre se expôs tão disposto. Jesus não queria fazer isso para esfregar na cara de Pedro. Jesus não queria fazer isso para poder rebaixar Pedro. Jesus simplesmente precisava mostrar a Pedro: Pedro, o seu amor ainda por mim vai crescer, mas ele vai amadurecer. Essa pressão, essa situação só veio para te mostrar que você é tão falho quanto todos os outros. Tem alguém perfeito aqui, infalível, gente que já pode ser arrebatado para a gente orar por você, já, tipo Enoque? Levanta a mão, quem quer ir para o céu agora? Todos nós estamos nesse barco. Nós precisamos analisar o nosso coração, mas é muito pontual isso, porque nós não analisamos o nosso coração, presta atenção nisso, sozinhos. Não é você que analisa e que avalia o seu coração. Você sabia disso? Em Salmo 139, isso fica muito claro quando diz assim: sonda-me e conhece o meu coração. Vê se há em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Você entende que existem coisas, desvios, falhas no nosso coração, de posicionamento, de caráter, que só se manifestam quando Deus permite situações desafiadoras chegar na sua vida para confrontar e para fazer o seu amor por Ele amadurecer? Você consegue entender isso? Por quê? Porque nós não queremos ser um povo que honra o Senhor com os lábios, mas que tem um coração distante. O Pai não quer isso para nós. O Pai não quer isso para você. Então, quando Deus nos expõe a situações de pressão, não é porque Ele quer nos perder, não é porque Ele quer nos matar. É simplesmente para corrigir ali o nosso comportamento e nos mostrar, nos revelar o que há no nosso coração que nem nós sabemos. Sonda-me, Senhor. Vê se há em mim. Vê se há em mim alguma coisa que eu não sei, alguma coisa que eu não saiba, alguma coisa que eu não faço ideia. Mas Deus, todo dia vai vasculhando o meu coração. E se o Senhor encontrar alguma coisa que te ofenda, me ajuda. Me ajuda. Pedro não conseguia ver essa vanglória na vida dele. Mas Jesus conseguia ver. E a forma com que Jesus encontrou de mostrar isso para Pedro foi: eu preciso tocar nesse assunto. E quando ele chegou para Pedro, ele falou: Pedro, tu me ama?
mais do que esses? Pedro disse, eu te amo. E depois ele continuou, tu me ama e tu me ama. Então, eu vejo muitas pessoas hoje passando por situações de pressão. E a pressão, ela tem esse poder. A pressão, ela tem o poder de trazer de dentro de nós, de revelar de fato quem nós somos. A pressão, ela tem poder de revelar de fato o valor das suas palavras. A pressão, ela consegue, querido, olha, quando eu falo de pressão, o meu 2020 foi o ano de mais pressão de toda a minha vida. Mais pressão de toda a minha vida. Como Paulo diz, pressionados de todos os lados, de todos os lados, de todos os lados. São lutas, às vezes, guerras internas e guerras externas. São pressões de cima, de baixo, das laterais. E você se vê cercado e você pode estar pensando assim, Deus só pode estar querendo me matar. Quem já pensou isso aqui? Deus só pode estar querendo me matar. Porque Deus está me vendo ferido, Deus está me vendo pressionado, Deus está me vendo desamparado e Deus só pode estar querendo me matar. Eu vou na igreja, eu vejo aqui princípios e valores, faço isso com minha família e está tudo certo, mas Deus só pode estar, Deus não está entendendo, porque não é possível. Mas quando você converte essa ótica, quando você entende que a pressão, ela é algo que Deus usa para poder revelar a essência do seu coração e tratar coisas ocultas que às vezes você nem mesmo sabe que ainda estão lá. Você nem sabe que aquilo está lá. Porque às vezes a gente acha tão perfeito. Ai meu Deus, eu sou muito perfeito. Meu Deus, eu canto na igreja. Jesus, olha, você viu como eu toco bem, como eu canto bem, como eu dou bem a paz do Senhor para o pastor. Nossa, já viu como, nossa, até meu sorriso é bonito quando eu entro na igreja. Minha roupa, meu sorriso, nossa, meu Deus, tudo é perfeito na minha vida. Olha e tal, às vezes você acha, querido, que tudo ao seu redor, não, mas existem lutas, tá, mas está tudo, eu diante de Deus. E a gente não tem noção de melhoria constante diária. A gente não tem noção que a gente não presta mesmo, amém? A gente está numa fase de um evangelho motivacional e isso é muito bom. Mas o evangelho que não muda você, não é evangelho. O evangelho que mantém você do jeito que você está e diz para você, não, muda não, vai dar muito trabalho. Não, vou tocar nesse assunto não, vai dar muito trabalho. Ah não, vou mexer nessa casa de marimbondo não, vai todo mundo me picar. Ah não, tu quer saber, você tem uma deformidade de caráter, mas se eu for tocar nesse assunto, ai, muito mimimi, ai vai perder a ovelha. O evangelho que não confronta, não é evangelho, é palavra motivacional, querido. E é muito bom, nós temos o nosso ego massageado, quem não quer isso, né? Quem não quer, é muito bom falar de graça, de bênção, é muito bom. Mas os momentos de pressão são os momentos que forjam e que provam, de fato, onde você está estabelecido. Eu costumo dizer, quando você aperta o shampoo, o que sai de dentro? O que sai de dentro? Suco de uva? Shampoo. Por quê? Porque só tem shampoo para sair de dentro de um shampoo. Agora tem gente que se aperta e você pensa que vai sair perfume. Jesus Cristo. Me ajuda, Deus. Gente, você pensa que vai sair um cheiro de um Dolce & Gabbana, de um Calvin Klein, nossa, de um Ferrari Black. Quando você aperta e exala... Não vou encenar para você aqui, porque eu preciso que você entenda que às vezes você aperta, a pressão aperta, e quando sai, o que precisa sair, porque Deus precisa tratar, amém? Porque o evangelho trata, amém? Porque o evangelho confronta, amém? Amém. E quando sai, Jesus fala, eu precisava tocar nesse assunto, mas é que você não queria reconhecer, você não queria admitir, você não queria ver. Então, Jesus vira para Pedro e fala para Pedro, Pedro, você de fato me ama mais? Do jeito que você falava aí? Do jeito que você se comportava? Do jeito que você dizia na frente de todo mundo? Foi você mesmo, Pedro, que eu provei. Você me amava mesmo? Então, quando a pressão ela chega e você tem a sensação de uma morte espiritual, ou você sente aquele espírito de morte secar você, entenda, não é para matar você.
é para que a sua essência seja colocada para fora e para que Deus possa tocar nesse assunto com você. E eu lembro que, meu Deus, tem pressões que a gente sofre que a gente perde até o norte da vida, gente. Eu lembro que quando minha mãe internada no hospital, meu pai internado no outro hospital, na mesma rua, quantos dias chovendo, naquela pressa, naquela agitação, era sem guarda-chuva mesmo, eu chegava no hospital pingando, daí eu para o hospital chegava molhada, sem almoçar, sem jantar, sem lanche, sem ver meus filhos. E eu falava assim, meu Deus, eu estava fazendo uns exames esse ano, e o médico estava vendo, ele falou assim, nossa, o que aconteceu com a sua hemoglobina aqui, com a sua quantidade de ferro aqui também? Em 2020, eu precisei tomar várias ampolas de Noripurum de ferro. Várias. Foi uma anemia, assim, absurda. Que o médico olhou assim e falou assim, eu não sei como você... Eu não vou te deixar sair daqui, eu só vou deixar você sair daqui porque você falou que vai para casa. Porque com essa hemoglobina aqui, você vai desmaiar na rua, no meio da rua. Então, tem pressões que você passa que sugam tudo de você. Tudo. E parece que isso acontece bem no momento que você se sente o quê? Uma videira frutífera. Você já percebeu isso? Estava lá Pedro, um discípulo exemplar. Estava lá do lado de Jesus. Era sempre Pedro, Tiago, João. Pedro, Tiago, João. O clube do Bolinha. Sempre Pedro, Tiago, João. É sempre assim, né? Os fortes. O time que está em tudo. O time que está junto. Olha, a gente está florescendo. Né? Somos videiras. Olha como Deus está abençoando. E você é uma videira. E você está cheio de fruto. E seus frutos... Mas você já percebeu que a videira... ela não tem ideia do seu produto final? A videira, ela não consegue enxergar o processo que ainda falta ela passar para o seu produto final. Vocês estão entendendo, amém? Quando a videira, ela se enxerga linda, frutífera, ela não tem ideia que ainda falta uma parte do processo. Imagine quando a videira ela precisa ser podada. Imagine quando a videira precisa pegar os seus frutos e entregar para o lagar de Deus. Isso é muito sério. Porque a videira ela quer ficar bonita. A videira ela quer ficar frutífera. A videira ela quer ficar viçosa. Ela quer, nossa, frutos. Mas o processo não acabou. Quando você pega os frutos dela e você leva para o lagar, ali chegou o propósito final daquela videira viçosa. Chegou a hora do vinho novo. Chegou a hora da alegria. Chegou a hora de muitos experimentarem o que estava na essência daquela videira. Quando aqueles frutos são levados para o lagar de Deus, são amassados, são pisados, são espremidos, são pressionados, mas é através dessa pressão que o vinho vai nascendo. Você está conseguindo entender? Porque nós precisamos entender que na nossa estação, na nossa geração, não dá tempo de sermos cristãos que voam ou oscilam por qualquer vento de doutrina, querido. Nós precisamos estar firmados na palavra e precisamos passar por essa tempestade, por essas estações com a ótica certa. Então, presta atenção, o momento do esmagamento dos seus frutos é um momento que vai extrair o melhor de você. Se você está se sentindo esmagado, é porque a sua melhor estação ainda está para chegar. Você consegue entender isso? A sua melhor estação ainda está para chegar. Em João 15, está dizendo assim, eu não ia lá, mas eu vou lá. Porque eu sou tentada por leitura. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda. Presta atenção, não são alguns que ele poda. É
todo. Você leu comigo? Todo que dá fruto, ele poda. Então, a poda, a pressão, ela é aplicada em quem dá fruto, Jesus amado. Tem gente que fala assim, mas Deus, por que eu? Aí eu pergunto para você, por que não você? Por que não você? Porque se é resiliência, se é paciência, se é mansidão que está na sua essência, na hora que a pressão chegar, o que vai exalar é isso, querido. Mas se for um pitbull que estiver aí escondido, tu tem que ter medo mesmo. Se existirem muitos desvios dentro do seu coração, aí você tem que ter medo de passar por pressão mesmo. Porque a pressão, ela vai expor toda a falha de caráter que você tem. Ou ela vai elevar você até Deus. Então, é todo fruto. Todo mundo que é frutífero é podado. É podado. Então, a poda, ela não é um castigo. A poda, ela é esse início da sua melhor estação. A poda acontece porque você é frutífero. Você é frutífero. É por isso que a poda acontece. Então, nós precisamos mudar essa ótica de pressão, de guerra, de luta. Meu Deus, esse irmão está passando por tanta luta. Nossa, deve ter alguma coisa errada da vida. Meu Deus, deve ter. Olha, eu não sei quanto chiclete deve ter grudado na cruz. Eu já ouvi isso. Meu Deus. Ou se foi você que falou, né? Meu Deus, eu sei o que eu tirei da cruz para estar vivendo isso. Então, muitas vezes a gente tem a ótica errada das nossas próprias guerras. Existem guerras que nós causamos, como Provérbios diz. Provérbios fala muito disso. Aquele que perturba o seu lar, colhe ventos. Mas existem podas de Deus na nossa vida. E as pressões da vida, elas têm o poder de revelar a essência do nosso coração. E foi isso que aconteceu com Pedro. A hora que Pedro passou a primeira pressão da vida, ele era um super mega. A hora que foi a pressão, ele não aguentou. Ele não aguentou. E Jesus falou, eu preciso tocar com vocês. Eu preciso tocar nesse assunto com você. Está curado? Normalizou? Entendeu que você também é um candidato a falhar, Pedro? Entendeu que você também é um candidato a falhar? Você entende que você é um candidato a falhar? Ou você tem a vanglória no seu coração também, querido? Quando seu irmão erra, você também entende que você é um candidato a falhar como irmão? Você tem misericórdia, você tem compaixão, você tem amor pelo próximo? Ou você entende que você não é um candidato a falhar também? Porque a Bíblia diz que Jesus veio para as ovelhas que estavam perdidas, né? Para os perfeitos que ele não veio. Amém? Amém? Então, existem desvios no nosso coração que, quando expostos à pressão, eles são revelados. Então, se você tem passado momentos de pressão, de tempestade, como nós temos visto, o pastor estava falando aqui, é verdade. Momentos que parece que você vai afundar, que você vai naufragar. A diferença de poda e punição está na intenção. Está na intenção que acontece. Você vê, quando Jesus estava lá no Gólgota, existiam 2 homens crucificados ao lado dele. Existiam 3 homens na cruz. A diferença é que 2 estavam sendo punidos e 1 podado. Para gerar mais frutos, no qual nós somos resultados, filhos de Deus. Quando eu estava grávida dos meus filhos, eu fiz cesárea e eu precisei passar por um bisturi, né? E a diferença entre a ponta de um punhal e a ponta de um bisturi está onde? Na intenção. Porque um punhal enfiado no teu coração te mata. Agora, um bisturi, que é uma faca especial para cirurgias, aplicado precisamente no local onde Deus precisa que ele seja picado, faz nascer o melhor de você. Gera dor. Gera desconforto. Você vai ter que repousar.
Não é assim? Não sei se você já passou por alguma cirurgia, mas a pressão que vem depois, as dores que vem depois, a recuperação do pós, não é necessário. Mas não era para te matar aquela faca. Na verdade, era para aliviar a sua pressão, mas você precisou passar por pressão para poder aliviar a sua pressão. Você entende isso? Amém? Então, veja, nós precisamos sempre analisar o nosso coração. Nós não podemos ser esse povo que nós lemos aqui em Mateus 15. Um povo que honra com os lábios, mas que o coração está distante. E a pressão, ela é algo que revela a essência. A pressão, ela é algo que expõe o seu melhor e o seu pior. Então, quero te dizer que se você está passando um momento de pressão, entenda como poda. Entenda como que você é uma pessoa frutífera. Entenda que Deus está preparando você como uma videira, pegando os seus frutos, levando para o lagar de Deus, fazendo um vinho, através desse vinho alimentando outros, levando alegria a outros, através de pisar nos seus frutos, através da sua lágrima, talvez, através do seu problema, através da situação que você não entende. Deus está lá pisando no que você produziu e você está, mas meu Deus, por que eu? Deus está falando, por que não você, querido? Você é uma videira tão linda, tão frutífera, você é tão sincero, por que não você? Dê os meus frutos aqui, dá essas uvas, deixa eu alimentar uma geração com o vinho que eu tenho para extrair de você. Então, não é para você morrer não, vai morrer não, é para você frutificar mais ainda. Mais ainda. Então toda vez que a pressão chegar, toda vez que a luta chegar, toda vez que você tiver tudo bem, Deus fala assim, agora dá meus frutos aqui, eu preciso transformá-los em vinho. E você fala, Jesus, agora estava tudo bem, estava tudo equilibrado, as minhas contas estão equilibradas, meu casamento está equilibrado, agora estou nessa bomba aqui, meu Deus, como é que eu faço? Deus está falando, né? Deixa eu levar para o meu lagar aqui, deixa eu te dar um vinho novo. A sua melhor estação, você não tem nem ideia do que eu tenho para fazer na sua vida ainda. Depois dessa pressão toda. Você não tem nem ideia do que pode exalar de você depois dessa pressão toda. Você não tem nem ideia quantas pessoas, querido, você pode exalar o meu amor. Você pode amadurecer o seu amor a mim através dessa pressão toda. Daqui, deixa eu levar os seus frutos para o meu lagar. Deixa eu transformar isso em vinho. Deixa eu pisar. É poda, não é punição. Você entende isso? É poda, não é punição. A diferença está na intenção. E a intenção de Deus não é te matar. A intenção de Deus é forjar. É forjar. Repita comigo e diga, a intenção de Deus é me forjar. Você consegue entregar os seus frutos para o lagar? Ou quando alguém vê um dos seus defeitos, você fala, meu Deus do céu, não, agora ele descobriu que eu sou assim, agora descobriu que eu sou soberbo, agora descobriu que eu não aceito repreensão, agora descobriu. Porque tem gente que, nossa, graças a Deus liberaram as máscaras, né? Mas tem gente que teve um problema com isso, porque vive com uma máscara eterna na cara, e agora que liberaram as máscaras, eu não sei como é que tem gente que usa máscara 24 horas vai fazer. Porque é uma máscara, a vida da pessoa é uma máscara. Então assim... Então tem gente que passa maquiagem em tudo. Mas a pressão que Deus traz não deixa nada encoberto. Não deixa nada em oculto. Quando Deus pressiona, Ele não está querendo te matar. Ele está parando tudo para você entender que os seus frutos precisam ir para o lagar de Deus. Amém? Então, saiba lidar melhor com a pressão a partir de hoje, querido. E a outra coisa que eu queria estar falando aqui, sobre o desvio do coração. Se a pressão ela tem o poder de revelar defeitos, se a pressão tem o poder de colocar para fora do nosso ser coisas ocultas, coisas que nós não sabemos, sabe? Se a pressão aplicada em nossas vidas, a pressão divina, a pressão que vem de Deus, as situações que nós não esperamos, mas que Deus traz, nós não queríamos passar por aquilo, não entendemos, mas Deus traz simplesmente para que a nossa essência ela seja revelada. A pressão,
quando atua em nossa vida, ela revela o nosso coração. Mas outra coisa, quando atua em nossa vida, quando é nos liberada, quando é nos concedida, ela também expõe alguma falha, algum desvio que nós temos em nosso coração. Quando a oportunidade nos é dada. E eu falei, Deus, eu vou falar isso mesmo. Vai falar. Porque a pressão, ela revela quem nós somos. Mas tem uma frase que diz assim, você quer conhecer quem alguém é? Dá o quê? 2 coisas. Dinheiro e... O que é poder? Oportunidade. Oportunidade. Eu quero ir com vocês em 2 Samuel. (18). E diz assim, 2 Samuel 18. Eu vou ler alguns versículos separados. Davi passou em revista o exército e nomeou comandantes de batalhões de 1000 e de 100. Depois dividiu o exército em 3 companhias. Uma sob o comando de Joabe, outra sob o comando de Absai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, e outra sob o comando de Itai. Versículo 5. O rei ordenou a Joabe, a Absai e a Itai: por amor a mim, tratem bem o jovem Absalão, que era filho de Davi. Versículo 9. Durante a batalha, Absalão, montado em sua mula, encontrou-se com os soldados de Davi, passando a mula debaixo dos galhos de uma grande árvore. Absalão ficou preso nos galhos pela cabeça. Ficou pendurado entre o céu e a terra, e a mula prosseguiu. O homem viu e informou a Joabe: acabei de ver Absalão pendurado numa grande árvore. Você viu? Perguntou Joabe ao homem. E por que não o matou ali mesmo? Eu teria dado a você 10 peças de prata e um cinturião de guerreiro. Versículo 14. E Joabe disse: não vou perder mais tempo com você. Então pegou 3 dardos e com eles transpassou o coração de Absalão, quando ele ainda estava vivo na árvore. E 10 dos escudeiros de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. Eu estava lendo sobre isso e no começo do mês participei de uma ministração sobre isso, que eu estava lendo. Deus trouxe isso à tona no meu coração, e isso é muito sério aqui. Porque a oportunidade, quando ela é dada, ela também tem o poder de revelar o nosso coração. No início do capítulo 18, está dizendo que Davi nomeou comandantes. Sabe o que é isso? Davi compartilhou autoridade. Davi nomeou. Dividiu em equipes. Estava lá Joabe, Absai e Itai. Eles estavam indo para uma guerra que Davi queria ir, e eles falaram: não vá, fique. E Davi pediu uma única coisa a esses 3 comandantes com quem Davi compartilhou a autoridade, com quem Davi deu a oportunidade de comandar, com quem Davi pôs à frente, com quem Davi autorizou. Davi pediu algo do versículo 5 que diz: por amor a mim, tratem bem o jovem Absalão, que era filho de Davi. E aí a gente vai ver que no decorrer do texto que aconteceu, Joabe foi. E Joabe era um comandante renomado de Davi. Fiel em muitas batalhas. Você vai ver pela história a fidelidade de Joabe com relação às guerras. Mas existiam perigos, desvios no coração de Joabe. A gente já vê isso quando Joabe mata Abner, que não fazia parte do exército de Davi, mas que tinha paz com Davi. E Joabe mata Abner sem autorização de Davi. Depois desse episódio, chegamos aqui. Quando Joabe, como comandante, um dos comandantes do exército, uma das pessoas que compartilhavam de autoridade, enviado ao campo a mando de Davi,
ou seja, representante do rei, sob o único pedido do rei: preservem meu filho, tratem bem o jovem Absalão. O que acontece quando Absalão está montado na mula? Ele passa por baixo de uma árvore, ele fica preso com seus cabelos, fica entre o céu e a terra. Um dos servos vê ele preso e vai procurar Joabe, o comandante, quem tinha autoridade, quem tinha a oportunidade de estar à frente da guerra, a mando de Davi. Por quê? Porque lá no começo do capítulo 18, diz que a ordem foi ouvida por todos. No fim do versículo 5, desculpa. A ordem foi ouvida por todos os que estavam ali a sair da guerra. Então, ou seja, a ordem de preservar Absalão não foi dada apenas para os 3 comandantes, foi dada a todo o exército. Então, quando eles viram Absalão, eles foram procurar quem? O líder, quem tinha uma porção de autoridade, quem tinha o quê? A oportunidade de liderar, quem estava à frente. Joabe, aquela ordem do rei, agora, né, para obedecer. Absalão está lá, vamos fazer o quê? Para salvar, tá? Porque o rei, foi o pedido do rei que salvasse Absalão. Mas Joabe tinha um desvio no seu coração. Joabe tinha problema com regras. Joabe tinha problemas com autoridade de Davi ali. E ele falou: você viu Absalão e você não matou ele? Você não matou ele? Ele falou: não, a ordem do rei não é para matar. Ele falou: não, eu não quero mais te ouvir. Eu mesmo vou matar. E Joabe mata Absalão. E a deslealdade de Joabe vai longe. Quando depois ele ainda apoia Adonias, outro filho de Davi, para que ele tenha ascensão ao trono, mas Davi tinha indicado Salomão. E eu comecei a meditar sobre isso, e também nós estávamos no chá de mulheres, quando a pastora Mag ministrou sobre isso também, mas eu tinha feito o meu devocional antes, em 2 Samuel também, falando sobre desvios de coração, falando sobre lealdade, falando sobre fidelidade, falando sobre autoridade, falando sobre mentoria, sobre caminhar com. Então, claramente, a oportunidade é algo, e quando é concedido a alguém, ela revela o coração. Vocês conseguem entender? Cuidado com quem você compartilha a sua autoridade. Cuidado com quem você compartilha o seu coração. Cuidado com quem você dá uma porção de autorização, uma porção sua. Joabe queria ser independente. Mas ele não era independente. Ele era interdependente. Você entende isso? Muitas vezes nós queremos ser dependentes. Independente. Não depende de ninguém. Não depende de líder, não depende de pastor, ninguém manda em mim. Eu vou lá na igreja, eu ouço. Não é o evangelho que você está vivendo, querido. Porque você está vivendo qualquer coisa, menos o quê? O evangelho. Porque o evangelho nunca foi sobre independência. O evangelho sempre foi sobre interdependência. Sobre nós juntos construirmos algo. Tanto que quando nós lemos o texto da videira, Jesus fala assim: olha, aquele que permanece em mim, permanece em mim. Na versão A Mensagem fala: você sozinho nada pode fazer, mas você junto com todos, ou seja, ninguém aqui é independente na forma que quer tocar a banda da vida. Nós somos dependentes de Deus, mas nós como igreja, nós como povo, nós como comunhão e corpo de Cristo, somos interdependentes uns dos outros. Você entende que Deus fez isso para estruturar a nossa vida, amém? Então, quando Joabe, ele toma a decisão, ele toma a atitude, independente dele, de aplicar a sua autoridade como ele quer, ele desonra o reino de Davi. Ele desonra o reino de Davi. Quantas oportunidades Deus dá na nossa vida? Fala para mim. Quantas oportunidades Deus já te deu para que o nome dele fosse honrado? Quantas oportunidades Deus já te deu para que o nome dele fosse honrado, mas você, de uma maneira independente,
desonrou. Porque a palavra diz que nós somos o quê nessa terra? Embaixadores de Cristo, representantes do céu, geração escolhida, sacerdócio real. Quando você decidiu, o que eu falei no começo, antes da conversão, o nosso desafio é entregar o nosso coração por inteiro. Mas depois da conversão, o nosso maior desafio é manter o nosso coração por inteiro. Então, quando você tem Cristo na sua vida, eu entendo que você quer ter o seu coração por inteiro, e Deus, ao longo da sua vida, Ele vai podando, porque Ele entende que você vai dando mais fruto e mais fruto, conforme a poda que Ele aplica na sua vida. Então, quando você tem o seu coração por inteiro nas mãos do Senhor, Ele te dá o quê? Oportunidades para que você manifeste nessa terra, se manifeste como filho, se manifeste como nação santa, como povo escolhido, como embaixador, como representante, para que você se manifeste independente. Não, querido, não é independente. É dependente de Deus. Você não fala no seu nome, você fala em nome do céu. Você não pensa do seu jeito, você tem que ter a mente de Cristo. Você não tem o comportamento que você quer. A Bíblia diz que tudo que é bom, que ocupe a sua mente. Por quê? Porque você está manchando o nome de Jesus. Está queimando o filme de Jesus. Tem gente que queima o filme de Jesus, gente. Por que é ser independente? O seu coração não está em Cristo. E quantas oportunidades Deus nos dá para sermos o que de fato igreja. Mas a igreja aqui não, querido. Igreja aqui é muito fácil. É tão bonito ter você aqui. Gente, é tão lindo. Eu amo encontrar a Marcela, a Jéssica, a Fábia. Eu amo encontrar quando um falta. Quando um falta, ele sabe que quando um falta, eu mando mensagem. Os que eu não mando mensagem, o Felipe manda mensagem, alguém manda mensagem, já liga pro outro. Por que não foi? Aconteceu alguma coisa? Está doente, não sei o quê. É fácil ser igreja aqui. É óbvio, nós vamos ser igreja aqui. Mas as oportunidades vão ser dadas o quê? Lá fora. É lá fora que nós vamos ter a oportunidade de manifestar aquilo que Cristo é em nós. É dentro de um hospital. Estou vendo a Elaine ali, estou tão feliz. Aleluia! É dentro de um hospital, querido. É na pressão, sabe? É na pressão. E é você exalando e manifestando quem? Você de forma independente? Você como você quer ser? Renata versus Renata? Não, querido. É você manifestando Jesus. Então, você entende que existe uma porção de autoridade de Deus sobre você. Sobre mim. Não para que nós possamos usar isso de uma forma incoerente, mas para que nós possamos aplicar isso da maneira certa. Então, quando Deus ele dá oportunidades à nossa vida, sabe o que eu entendo? É porque Ele quer provar o teu coração. Quando existe uma promoção no teu trabalho, ou quando não há promoção no teu trabalho, é porque Deus quer provar o teu coração. Quando Deus te dá uma promoção de um lugar de destaque, ou quando Deus não dá o lugar de destaque que você queria, por quê? Porque Deus quer provar o teu coração. Quando Deus dá a oportunidade ela vem para colocar os desvios do nosso coração para fora. Para estarmos em Salmo 139. Senhor, vê se há em mim. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. Sabe? Tem o livro do Marcos Witt que se chama O Dream Team de Deus. O time dos sonhos de Deus. A igreja dos sonhos de Deus. Os discípulos dos sonhos de Deus. E ele começa a falar sobre isso, sabe? Uma igreja apaixonada. Uma igreja relevante. Uma igreja que não permite a chama se apagar. Uma igreja que entende o seu propósito e manifesta lá fora. Não é aqui dentro, é lá
fora com as oportunidades que Deus tem te dado, os lugares que Deus tem concedido você. Não é pequeno o lugar que Deus te colocou. O lugar que você está é uma oportunidade. Pastora, mas eu estou em casa com meu filho e você quer maior oportunidade do que isso, Jesus Cristo. É lá fora, filho de Deus. Que a gente tenha a oportunidade de exercer a porção da autoridade que Deus confiou a nós. Você não precisa ser bonitinha aqui dentro, não precisa ser educadinha aqui dentro, não precisa, não precisa gostar de você aqui dentro. Mas pelo amor de Deus, você precisa ser um cristão fervoroso lá fora. Você precisa ser um cristão funcional nessa terra. Não seremos um povo que honra o Senhor com os nossos lábios, mas que o nosso coração está distante. O Evangelho, ele confronta corações. Você sabia que através dos nossos programas de televisão nós temos alcançado muitas famílias? Muitas pessoas têm tido a sua vida transformadas por Deus? Através desta ferramenta nós temos espalhado o Evangelho de Jesus Cristo e visto o poder desse Evangelho, como ele pode alcançar pessoas e transformá-las. Por isso eu quero te convidar a se juntar conosco nesse propósito. Vem com a gente, porque juntos podemos transformar o mundo. Você que faz parte da família Vida Nova e está em uma das nossas igrejas, procure o seu pastor ou responsável pelo Carne e Ouro e juntos vamos colocar combustível nesse propósito. Que Deus te abençoe. Que bom que tu tenha acompanhado todas as nossas programações. Eu tenho certeza que você foi fortalecido, edificado e abençoado. Nós vamos orar agora para que Deus esteja cada dia abençoando a sua vida e a sua família. Convido você a fechar os teus olhos. Vamos juntos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, Tu és aquele que comanda todas as coisas. Tu és aquele que nos dá a graça, a direção, a orientação. Eu sei, Senhor, que muitas pessoas neste momento tiveram oportunidade de ouvir a Tua voz, de sentir a Tua presença. Eu sei que o Senhor trabalhou na vida, Senhor, de muitas pessoas, principalmente aquelas pessoas que estavam doentes. Eu acredito que o Senhor trabalhou curando, fortalecendo, animando, levantando. Então, Senhor nosso Deus, que esse dia seja um dia abençoado para todos nós, que seja um dia onde o Senhor dê ordem aos Teus anjos a nosso respeito para nos guardar todos os momentos da nossa vida, fazendo com que nós possamos ter momentos agradáveis na Tua presença. É em nome de Jesus Cristo que nós apresentamos a Ti, que esta vida que está angustiada e desesperada possa encontrar em Ti hoje refrigério. Eu peço a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. E aí, foi bom para você? Tenho certeza que Deus ministrou ao seu coração. Quero já te deixar um convite para que você possa nos fazer uma visita em uma das nossas igrejas ou em qualquer igreja evangélica. Eu quero que você abra o seu coração para que Jesus possa reinar sobre a sua vida e continuar o trabalho que Ele já começou em seu coração. Claro, nos siga nas nossas redes sociais, pelo Instagram, Facebook, YouTube. Todos os nossos cultos são passados ao vivo. Nos acompanhe. Será um imenso prazer caminhar com você. Eu desejo uma semana abençoada a você e sua família, que as portas sejam abertas pelo Senhor, que Deus possa endireitar os seus caminhos e trazer luz à sua escuridão, para que você não possa mais andar em trevas. Que Deus possa abençoar você de uma forma grandiosa. Tchau, tchau, até o nosso próximo programa.